Não olhe para mulher na rua, muito menos fale com mulher estranha. No outro vídeo falaram que nós exageramos. Esquecem que eu sou criminalista. Eu sei a prática, a realidade, que não é novela e não é filme. É bem diferente. Então resolvi trazer um outro caso que chegou agora recente no nosso escritório. O rapaz estava no supermercado, cruzou com uma moça que chamou a sua atenção e ele olhou para ela. Depois cruzou novamente com ela dentro do supermercado, o que é normal. Ela se sentiu incomodada, chamou o gerente, falou que ele estava fazendo gestos obscenos e falando palavras maliciosas para ela e a perseguindo. Chamaram a polícia, ele foi conduzido à delegacia e ficou preso por 8 dias. Por que isso tudo? Porque o supermercado não quis fornecer as imagens por livre e espontânea vontade. Precisou de uma ordem do juiz. Conseguimos a ordem do juiz, o supermercado forneceu e mostramos que ele não falou palavra nenhuma para ela. Muito menos fez gestos obscenos. Então ele foi solto, mas está respondendo em liberdade por importunação sexual, artigo 215 do Código Penal. Ela mentiu. Então vamos ver se ela vai continuar sustentando essa versão dela. O fato é, se previna, não olhe, não fale, não faça nada com mulheres desconhecidas. Aí depois, eu é que sou o conservador que fica delirando com teorias da inspiração. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal aqui e considerar inscrever-se se você achar que o conteúdo aqui produzido possa ser útil à sua vida. Deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Deixe aqui também o seu gostei, se possível. Senhores, então quem acompanha esse canal aqui há mais tempo sabe que há anos eu venho falando sobre um projeto de engenharia social que visa dividir homens e mulheres e fazer com que relacionamentos tornem-se algo inviável. E essa agenda tem avançado bastante nos últimos anos, principalmente dentro da esfera jurídica estatal, né? Principalmente aqui entre nós ocidentais. Então já fiz diversos vídeos aqui no canal falando sobre diversas leis que realmente são absurdas e que não tem nada para proteger mulher, que na verdade o objetivo é inviabilizar relacionamento mesmo. Por mais que você faça uma hermenêutica ali otimista, o objetivo é esse, é inviabilizar relacionamentos, porque é isso que vai acontecer na prática. Você tem uma desculpa teórica que é muito bonita, que é defender as mulheres, mas enfim, na prática é isso aí que vai acontecer. Só que muita gente tem vindo aqui ao longo desses anos e dizendo que tudo isso é um delírio conspiracionista, isso não faz o menor sentido. Vocês estão exagerando, isso é hermenêutica de homem, misógino, blá, 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 blá. Aí vem então um profissional da área, um advogado, e começa a relatar casos práticos que acontecem no dia a dia, que eu, meu amigo, há anos já vejo também. Eu tenho formação jurídica, atuo na área jurídica também, então há anos que eu já venho vendo isso aí, mas é interessante porque quando eu falo aqui, eu posso estar simplesmente querendo reforçar o meu argumento. Agora, quando vem um profissional e fala tecnicamente, né, de uma situação prática, aí todo mundo começa a pensar um pouco melhor. Veja, o sujeito estava olhando para uma mulher no mercado, algo absolutamente normal, ainda não foi criminalizado o instinto masculino, eles estão tentando fazer isso, mas é natural que você como homem, quando vê uma mulher que te chama a atenção, meu amigo, você vai olhar. A gente acaba olhando porque aquilo ali é instinto masculino básico, né? Mas até isso estão querendo tornar tóxico e mais do que isso. É algo que pode trazer um problema jurídico sério. O sujeito ficou preso 8 dias, meu amigo. Porque o mercado ali talvez querendo, né, questões de privacidade, não quis dar as imagens, porque poderia responder também civilmente se a mulher processa o mercado. O advogado foi lá, fez uma petição, o juiz mandou o mercado mostrar as imagens. Enfim, provavelmente esse sujeito vai ser inocentado, deveria processar essa moça, mas olha o estresse que o sujeito teve que ter. Então veja, é uma situação, meu amigo, que vai deixando claro que essas leis de fato elas visam inviabilizar o relacionamento entre homem e mulher, porque um dos objetivos da descendência da serpente, como eu vou falar aqui na sequência, é destruir a humanidade. E a descendência da serpente sabe que uma forma muito prática para fazer isso é inviabilizando o relacionamento entre homens e mulheres. Só que tem muita gente que ainda insiste em enxergar essa questão apenas sobre uma ótica sociológica ou político-jurídica. Isso é um erro, porque há anos eu venho dizendo, meus amigos, minhas amigas, abram os vossos olhos e entendam que essa é uma questão, sobretudo, que envolve a esfera espiritual, não é só uma questão sociológica, não é só uma questão jurídica e nem uma questão política. E esse é o meu problema, a minha implicância com a filosofia Red Pill, porque ela é um ótimo instrumento epistemológico para você fazer uma análise dessas
situação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e do ponto de vista sociológico. Mas sem os olhos espirituais abertos, ela é um veneno, ela não serve para absolutamente nada dentro da perspectiva espiritual. E essa é a minha crítica a muitos produtores de conteúdo aqui, porque eles insistem em ficar fazendo, né, criticando o comportamento das modernetes e tal, e etc. Sempre sob uma perspectiva exclusivamente jurídica, ou uma perspectiva sociológica também, verdade seja dita, mas não enxergam a questão espiritual por trás disso. Então a Red Pill, nesse caso, ela se torna um veneno, meu amigo, porque ela vai produzir ali um homem conformado, ou vai produzir um homem misógino, ou mesmo de um tipo de churrascamento social, porque é isso que a Red Pill acaba gerando. Um cara que, por exemplo, é muito comum você ouvir aqui na comunidade comentários do tipo: eu quero mesmo é que o Ocidente colapse, eu quero ver o fim da sociedade, eu quero ver o caos, eu quero ver o fim do mundo. Meu amigo, se você tem um senso de significância da sua existência tão insignificante assim, resuma-se a sua própria insignificância. Agora, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que sempre houve, há e haverá um remanescente que vai ter os seus olhos espirituais abertos para enxergar o que está por trás de tudo isso. Então esse tipo de cara que, né, faz esse churrascamento social, ele não tem olhos abertos espirituais para entender o que está acontecendo por trás. Ele acha que tudo é realmente uma questão só política, e que o feminismo é o que resume tudo isso, etc, etc. Entendam uma coisa, meus amigos. A descendência da serpente quer exatamente isso, a destruição da humanidade, porque nós, homens, eu e você, fomos feitos à imagem do Altíssimo, e uma série de anjos caídos sempre se revoltaram por isso, sempre tiveram inveja, sempre tiveram despeito com o homem que foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo em vários aspectos. Duarte, de onde você está tirando isso? Que viagem. Meu amigo, se você estudar as escrituras com afinco, você vai enxergar isso lá. Já leu Gênesis 6? Já leu o livro de Enoque? Duarte, mas o livro de Enoque, ele não é canônico, etc. Meu amigo, ele não está na Bíblia cristã, mas ele é reconhecido pela tradição da Igreja Oriental, ele é reconhecido pela tradição rabínica. A carta de Judas, por exemplo, né, o apóstolo Judas, ele cita claramente o livro de Enoque ali. E sem contar outras literaturas que não vêm ao caso agora, mas que com certeza, se você estudar, você vai compreender. Tem um ditado oriental muito interessante que diz o seguinte: olha, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então esses livros vão chegar até você, mas você tem que se dispor a estudar e ir atrás, meu amigo. A descendência da serpente, ela possui dois tipos de descendência. Tem uma descendência literalmente desses anjos caídos, que é genética, inclusive, que é híbrida e que continua habitando entre nós. Novamente, vai estudar aí que você vai encontrar isso aí. E existe uma descendência espiritual também, que são os filhos dos homens que se unem espiritualmente a essa descendência da serpente para destruir a humanidade, inclusive se autodestruir e destruir os filhos de Deus, que são o remanescente, que, como eu falei, vou continuar insistindo, sempre existiu, existe e existirá. Então, todas as vezes que a descendência da serpente quer destruir a humanidade, ela faz com que nós fiquemos uns contra os outros, meu amigo. Isso não vem de agora. Onde é que foi que isso aconteceu a primeira vez, jovem? Abre os seus olhos espirituais. Lá no Éden, quando Adão e Eva ficaram discutindo lá, né, a primeira DR da humanidade, ali na frente do Criador, a serpente lá satisfeita com o caos que ela estava provocando. É basicamente isso. A primeira divisão foi feita lá e desde então esse tem sido um dos principais objetivos. E de fato, nós vivemos em um momento da humanidade que, olha, meu amigo, a situação está complicadíssima, ela está conseguindo fazer isso com sucesso. Veja, uma mulher com o cérebro derretido a ponto de achar que porque um homem está olhando para ela, porque de fato deve ter se sentido atraído por ela, não, ela está sendo assediada. Aí vai na gerência do mercado, chama a polícia e diversas outras leis que estão servindo para isso, para fazer com que os homens realmente tenham cada vez mais receio das mulheres. E qual homem que não vai ter receio, meu Deus do céu? Se o sujeito olhou para a mulher, ficou 8 dias preso, tudo bem que foi uma falsa denúncia, mas as falsas denúncias acontecem a miúde, né? Como dizem por aí, caso isolado, 1.700.000.000 e tanto. Então é isso. Infelizmente, a descendência da serpente tem poder sobre os sistemas de governos, sistemas estatais, sistemas jurídicos e tem gerado todo esse caos e todo esse pandemônio. Então, quando você que é homem, é um retardado, é um imbecil e não entende que ao invés de ter ódio e desprezo pelas mulheres, você tem que entender que a maioria delas estão sendo manipuladas mais uma vez, estão dando ouvidos à serpente, você não entendeu nada. Isso não tira a responsabilidade da mulher, assim como Eva continua sendo responsável pelo que ela fez no Gênesis, meu filho. Ela continua sendo responsável. Agora, a serpente sabe que as mulheres são muito mais emocionais e muito mais narcisistas até certo ponto, então é muito mais fácil manipulá-las. Então o feminismo nada mais é do que, novamente, um fruto proibido
que as mulheres novamente experimentaram e hoje tem gerado esse caos completo. As mulheres estão ficando sozinhas, as mulheres estão ficando desamparadas, as mulheres estão sendo utilizadas sexualmente à torta e à direita aí. Enfim, uma série de homens estão sendo privados de relacionamentos porque certos outros homens que também são descendência da serpente estão produzindo uma verdadeira orgia coletiva nos nossos dias, e tudo isso só enxerga quem tem olhos espirituais, senão você vai ficar aqui com esse mesmo ramerrão, ai, a mulher moderna e não sei o que, o feminismo e tal. Sim, meu filho, tudo isso passa a ter um significado quando você enxerga sobre uma perspectiva espiritual. Então, qual deve ser a nossa atitude diante de tudo isso? Como sempre, vamos retornar às leis eternas do eterno. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no canal recentemente. O cristianismo cegou os nossos olhos de modo a não podermos enxergar questões básicas. Nós precisamos fazer como aquele filho pródigo fez, retornou para a casa do pai. A herança ali, dentro de uma linguagem, né, talvez não tão evidente para muitas pessoas, mas é a lei do eterno. São as leis do eterno. Nós já temos uma herança, só que nós muitas vezes desperdiçamos longe da casa do pai. Então retorne para o eterno. Ele vai ao seu encontro, ele vai te abraçar e vai te restaurar. E aí dentro desse retorno nós temos que pedir graça a Deus para vivermos a vida que ele vai ter preparada para nós, meu amigo. Se for uma vida onde você ainda consiga encontrar, né, a raridade hoje em dia, o cisne negro, uma mulher que não dá ouvidos à serpente nem à sua descendência, e não faz parte dessa descendência principalmente, né? Então, ótimo, você vai ter uma família funcional. E o patriarcado messiânico está aqui para isso, para te oferecer um projeto de vida que vai te auxiliar nisso. O livro vai sair, tá? Ele já está caminhando a passos largos aí. O livro vai sair se o Altíssimo permitir. Então você desenvolverá uma família funcional que fará parte do remanescente e vai estar ali, né, fora desse caos generalizado que o mundo vai se tornar cada vez mais. Agora, se você tiver que seguir o seu caminho solteiro, meu amigo, que o Altíssimo também te dê graça e te dê forças para isso, porque nós realmente caminhamos para uma sociedade que está ficando inviável, meu amigo. Relacionamento está realmente se tornando um perigo para qualquer sujeito hoje que não goste de cadeia, né? Agora, se você gosta de cadeia, meu amigo, tá cheio de mulher aí que é chave de cadeia. Então, veja, nós temos que entender que ou você abre os seus olhos espirituais para enxergar tudo isso além da esfera jurídica, da esfera política e da esfera sociológica, ou você, meu amigo, vai fazer parte da descendência da serpente, ou pelo menos vai auxiliá-la nesse processo. Porque, como eu falei, todas as vezes que você odeia e despreza mulheres, nós, como homens, temos sim que responsabilizá-las por terem, mais uma vez, dado ouvidos à serpente e gerado esse caos, né, que nós temos vivido hoje. Mas nós não podemos odiá-las, meu amigo, porque isso aí não vai acrescentar absolutamente nada, pelo contrário, vai fazer com que a serpente, mais uma vez, fique satisfeita, né? Ha-Satã. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.